em nome do Senhor Jesus. Vamos provocar o nosso milagre agora. Qual o milagre que você deseja receber do Deus da glória? Qual o milagre que você almeja ser alcançada pelo Senhor na sua história? Vamos provocar o nosso milagre através da adoração, em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, neste momento, eleva-te minha voz em oração, Pai, juntamente com teus servos, suas servas, a provocarmos o nosso milagre através da adoração. Senhor, estamos aqui a pedir o favor do Senhor em forma de milagre. Ainda que ao iniciar esta campanha de oração, olhares estão elevados, olhares estão direcionados a essa campanha de oração, a este vídeo, Senhor da glória. Ainda que olhares estão inclinados a este vídeo, Senhor amado, vidas estão acompanhando, Senhor amado, com fé, crendo que o Senhor é Deus de milagre. Ah, Senhor, em Salmo 121, a princípio Davi também estava olhando para o monte, quando mesmo dizia: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o mesmo salmista que olhava para o monte à espera do socorro, dando prosseguimento a esta frase, ele dizia em Salmo 121 ainda: o meu socorro vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Olhares podem até estarem elevados em direção a este vídeo, Senhor amado, mas eu creio que corações e mentes já estão inclinados a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra. Porque Davi a princípio estava com os olhos elevados, direcionados ao monte, mas Davi tinha consciência que o socorro dele não estava naquele monte, mas o socorro do salmista estava no Senhor, no Deus Criador dos céus e da terra. E nós estamos com os olhos elevados aqui, mas com o coração e mente inclinado ao Senhor, nessa grande campanha de oração por milagres. Ainda Deus da glória que vidas, ainda Deus da glória que adoradores, ainda Senhor amado que adoradoras estejam almejando milagres ou com temas diferentes, petições diferentes, Deus Criador dos céus e da terra. Mas Paulo, apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção a respeito dos seus feitos, Deus da glória. E o apóstolo Paulo dizia assim: eu sei em quem tenho depositado a minha fé, e eu sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Apóstolo Paulo disse que o Senhor tem o poder para nos alcançar com feitos maiores do que o que nós almejamos, do que o que nós ansiamos ser alcançado pelo Senhor em forma de milagre. Deus, eu não sei qual milagre que esse adorador que aqui se encontra almeja ser alcançado pelo Senhor. Deus, eu não sei qual milagre que essa adoradora que une a fé dela com a nossa, nesta grande campanha de oração almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor. Mas assim como o apóstolo Paulo indagando dizia: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele. Eu sei que o Senhor tem o poder para alcançar essa pessoa, Pai, com feitos maiores ainda. Vidas que estão aqui, Deus da glória, unindo a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração. Vidas que estão aqui buscando a face do Senhor através da adoração, porque no Evangelho de Mateus, o seu Filho amado Jesus dizia que aquele que busca acha, aquele que pede recebe, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que busca acha, porque o que pede recebe. E estamos aqui buscando o favor do Senhor, porque nós sabemos que o significado da palavra bênção vem a ser favor imerecido. Mas nós sabemos também, Senhor amado, que ainda que não sejamos os merecedores dos feitos do Senhor em forma de milagres na nossa vida, ainda que não sejamos os merecedores do feito do Senhor em forma de milagre na nossa história, a sua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. A sua misericórdia tem alcançado vidas, Deus da glória. E eu creio, Pai, que nós nos regozijaremos com novos testemunhos dos feitos do Senhor. Eu creio que vidas que estão aqui nesta campanha de clamor por milagre vai voltar aqui e dará testemunho dos feitos do Senhor na história desta mulher. Haverá testemunho do feito do Deus da glória na história deste homem. Porque Tu és um Deus que não rejeita a oração.
Mas o Senhor é o Deus que ouve a oração e ainda responde e nos surpreende com feitos maiores do que os que nós apresentamos a Ti, Deus da glória, em oração. Em Jeremias, capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o Senhor se apresentou ao profeta Jeremias como um Deus de resposta e um Deus de surpresa, pois está escrito assim em Jeremias 33, verso 3: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor falou para Jeremias adorar o Senhor, que o Senhor iria anunciar novidade para o profeta. Eu creio, Deus amado, que este clamou por milagre. Nós viveremos muita novidade ainda nesta plataforma, nesta campanha. Nós nos surpreenderemos com testemunhos maiores ainda, para a honra e glória do Seu nome. Eu não sei qual o milagre que a minha irmã que aqui se encontra almeja será alcançada por Ti, Deus da glória. Eu não sei qual o milagre que o meu irmão almeja, anseia ser alcançado por Ti. Mas eu sei que Tu és um Deus de milagre. Eu sei que a nossa oração por milagre não é em vão no Senhor. Eu sei que a nossa petição não é em vão no Senhor, porque foi o Seu Filho amado Jesus que nos orientou a respeito do poder de resposta que tem a oração. Quando Jesus, olhando para os discípulos, Ele dizia assim: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em o meu nome recebereis. Jesus poderia colocar limite de milagre e dizer: olha, alguma coisa que pedirem ao meu Pai em oração, em meu nome recebereis. Senhor, mas o Seu Filho amado Jesus, Ele disse que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração, crendo, em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Tem pessoas aqui que querem cura, Pai, pois está enfermo ou enferma, e entrou nessa transmissão crendo que o Senhor pode restaurar a saúde desta mulher que está enferma, crendo que o Senhor pode restaurar a saúde deste homem que está enfermo. Deus, tem pessoas que entram nessa transmissão, que almejam ser alcançada pelo favor do Senhor, porque o significado da palavra bênção é favor imerecido na sua área sentimental, porque talvez o relacionamento está destruído, crendo que o Senhor é Deus que vai restituir, restaurar. E por isso este homem, esta mulher está exercitando a fé dela ou dele com a nossa, unindo nesta grande corrente de oração por milagre. Deus, eu te apresento vidas que estão provocando milagres na adoração, provocando o seu milagre através da adoração. Por quê, pastor? Porque de Gênesis, Apocalipse, nós encontramos os antigos a provocar o milagre e viverem o milagre através da adoração. Nós vamos ler de Gênesis, Apocalipse, relatos de homens que viveram o milagre porque chamaram a atenção do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, tendo a atitude de chamar a atenção do Senhor. E eu sei que o Senhor é Deus que atende a oração do teu servo, ainda que tenha aquele ou aquela que indaga a dizer: mas eu não sei como orar. Porém a Bíblia vai dizer que não há quem saiba como orar, mas é o Espírito Santo do Deus da glória. É Ele quem pega as nossas orações e leva ao Rei da glória, apresentando ao mesmo com gemidos inexprimíveis. Por isso, segundo a palavra do Senhor diz, que o Espírito Santo do Deus da glória, Ele pega as nossas orações e apresenta ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo do Senhor que está presente neste lugar, eu vos peço humilde e gentilmente, não permita, Espírito Santo do Deus da glória, que nossas petições limitem-se ao teto deste lar ou ao teto de cada lar representado, mas leva a petição desta mulher, leva, Espírito Santo do Senhor, a petição desse homem ao trono da glória. Em o nome do Senhor Jesus, apresenta ao Senhor, porque eu sei que se o Senhor apresentar, Espírito Santo, cada petição, nós voltaremos a viver como vivemos agora. Na semana passada, 5 testemunhos ao vivo dos feitos do Senhor. Só tem testemunho de milagre se o Espírito Santo do Senhor interagir, apresentar ao Deus da glória. Somos dependentes do Senhor, Espírito Santo do Deus da glória. E se nós estamos aqui orando, se nós estamos aqui provocando o nosso milagre na adoração, é porque Isaías 59 está escrito assim: eis que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa nos ouvir, e nem os braços do Deus da glória está encolhido para que Ele possa ou não possa nos alcançar, mas as nossas atitudes são elas que tornam a dissensão entre nós e o nosso milagre. São as nossas atitudes que nos distanciam do nosso milagre. E é por isso, Deus da glória, que estamos nesta corrente de oração por milagre, tomando a atitude de adorar
Senhor, tomando a atitude dos antigos, segundo a sua palavra, porque os antigos, quando exercitaram a sua fé, eles alcançaram o milagre, e eu creio que essa mulher vai sair daqui com o milagre que ela espera receber do Senhor na história dela. Eu creio, Deus da glória, que este homem vai sair daqui com o milagre que ele anseia, que ele almeja receber de ti, ó Deus da glória, na história dele, pois está escrito na sua palavra, em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas está escrito na parte B assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que Deus existe, além de existir ele é galardoador. Ou seja, Hebreus 11, 6, parte B, está escrito que nós temos que crer não apenas na existência de um Deus todo-poderoso, mas que ele pode nos alcançar com os seus feitos. Eu não sei o que esse homem precisa, Deus amado, que o Senhor alcança ele em forma de milagre. Eu não sei o que essa mulher precisa do alcance do Senhor na vida, na história dela, em forma de milagre. Talvez cura, talvez libertação do vício de um dos seus familiares, talvez na área sentimental, talvez na área financeira, talvez causas que estão na justiça. Eu não sei qual o milagre que esse adorador, eu não sei qual o milagre que essa adoradora que se encontra almeja, anseia ser alcançada pelo Deus da glória. Mas eu faço minha as palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo frisando essas palavras dizia: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que ele é poderoso para nos alcançar com algo até maior do que o que nós pedimos. Ah, Senhor, eu creio que no alcance do Senhor, na história desta pessoa, em forma de milagre, vidas que estão aqui, Senhor da glória, vidas que reúnem-se conosco nesta grande corrente de oração por milagre, vidas que vivem uma vida de oração, vidas que não deixam de fazer corrente de oração, porque através da oração, segundo a sua palavra, os antigos obteram resposta e vitória. E na história desta mulher não há de ser diferente. Alamai de Calachuri Andarábias. Na história deste homem não há de ser diferente, Senhor da glória. Assim como a Bíblia Sagrada nos relata vidas que alcançaram milagre através da adoração ao Senhor, eu creio, Pai, que essa pessoa que está aqui vai voltar e dará testemunho dos feitos do Senhor em forma de milagre. Ah, quando eu leio o livro de Êxodo, eu vejo Moisés no deserto, indo em direção à promessa que o Senhor havia feito a Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel. E Moisés naquele deserto, indo em direção à promessa do Deus da glória. De repente, um mar ousa parar Moisés. De repente, o mar se coloca diante do povo de Israel. Moisés imediatamente clama ao Senhor. Moisés imediatamente busca a face do Senhor. E o Senhor responde: Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Moisés toca nessas águas, toca nesse mar. Moisés toca no mar e o Senhor faz aquele mar se abrir. Alamante, calai, de cantos, de Andarábia. O Senhor faz aquele mar se abrir. Eu não sei qual foi o mar que está parando este homem, esta mulher, ou até tenha parado, porque tem pessoas pensando em desistir dos seus milagres, Senhor. Tem pessoas pensando em desistir, Senhor da glória, do que está fervendo no coração deste ou desta, a ser alcançada, porque um mar de problema rodeia essa mulher, um mar de problemas rodeiam esse homem, um mar de angústia, um mar de tristeza, de decepções. E devido a excesso de frustrações, faz pessoas pararem do nada e desistirem da sua história, desistirem do seu sonho. Mas tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Esse mar não pode definir a história desta mulher que está aqui, Senhor. Esse mar não pode definir a história deste homem que está aqui, Senhor da glória. Um mar de problemas, de lutas, de afrontas. Alai de calai de candarábia chúrias. Bebian de calai de candurébias. E por que nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres? Porque nós cremos que tu és um Deus que não apenas ouve a nossa oração, mas atende-nos. Estamos aqui com a mesma convicção do profeta Elias. Elias tinha certeza que tu és um Deus que ouve a nossa oração e responde. Que o profeta Elias, bem antes do mesmo ser conhecido como profeta de fogo, o profeta Elias lançou um desafio aos profetas de Baal. E ele disse assim: vamos clamar, cada um adore ao seu Deus, cada um clame ao seu Deus.
O Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus em Israel. Elias sabia que o Senhor iria responder com um tema apresentado ao Senhor em oração. Por isso Elias lança um desafio para os profetas de Baal e ainda coloca um tema. E ele diz: o Deus que responder com fogo. Senhor, estamos aqui com a mesma convicção do profeta Elias, com a convicção de que o Senhor vai responder dentro de cada tema apresentado aqui. Elias apresentou o tema que ele queria como resposta, era fogo. Era o Deus que respondesse com fogo. O tema que nós estamos apresentando são variados nessa petição, nesta oração, dentro de um tema maior que é milagre. Mas há vidas que pedem milagres com nomes, com teses, com temas diferentes. Pessoas pedindo milagres de libertação para um dos seus. Pessoas que talvez está desempregado, desempregada, e o milagre que este ou esta quer é uma porta de emprego. Pessoas que estão pedindo um milagre de uma providência financeira, talvez pessoas até endividados, talvez até endividadas, ó Deus da glória. Eu te apresento pessoas que o milagre que este ou esta apresenta na sua vida sentimental. Eu te apresento pessoas que o milagre que talvez apresenta seja na área da saúde, ou na área jurídica, causas que estão na justiça, na área familiar. Que o Senhor venha pelejar por esta família, por essa história. Deus amado, nós estamos apresentando um tema, e o tema que apresentamos ao Senhor nesta corrente de oração é milagre. A Bíblia vai dizer que Elias apresentou um tema diante dos profetas de Baal, e o tema era fogo. Elias dizia: o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus em Israel. Então os profetas de Baal dizem: aceitam o desafio. A história vai dizer que eles se cortam, se retalham, mas eles não alcançam resposta. Eles se cortam, se retalham, mas eles não alcançam resposta. Porque Baal não é um Deus que responde. Baal é um Deus teórico. Baal não é um Deus de resposta. Mas de repente, chega um momento de Elias orar. Eu vou conjecturar para que possamos ter um paradoxo melhor da história, porque a Bíblia ela não narra com as palavras detalhadas da maneira que eu irei falar, mas conjecturo eu que Elias, sentado, aguardando o seu momento de adorar, indagava consigo mesmo a dizer: quando eu adorar, eles vão ver quem é o Deus de resposta. Talvez Elias olhando o povo de Israel, o profeta de Baal se cortando, se retalhando e não obtendo resposta, e ele indagava a dizer: quando eu orar, eles vão ver quem é o Deus que responde. Se estamos aqui, Deus da glória, nesta corrente de oração por milagres, é porque nós temos a mesma convicção do profeta Elias. Nós temos a convicção de que o Senhor é Deus que responde a nossa oração, e responde com o tema que nós apresentamos. E é por isso que estamos aqui diante de Ti, Espírito Santo do Deus da glória e dos demais, com esta grande corrente de oração por milagre, porque eu creio que o Senhor é Deus para responder com o milagre que essa mulher precisa ser alcançada pelo Senhor na vida dela, porque eu creio que o Senhor é Deus capaz de responder com o milagre que esse homem precisa ser alcançado pelo Senhor na história dele. Por isso eu peço a Ti, Deus da glória, autor de nossa fé, entra com o milagre que essa mulher precisa viver. Entra com o milagre que esse homem precisa viver. Entra com o milagre que essa mulher precisa ser alcançada pelo Senhor. Entra com o milagre que esse homem precisa ser alcançado por Ti na vida dele, Senhor da glória. E porque estamos fazendo a corrente de oração por milagre? Porque nós cremos que nos altos céus nós temos um Deus capaz de alcançar a nossa história e impactar com milagres sobrenaturais. E eu não creio por causa dos feitos, não, por causa de testemunho de cura, libertação, restituição sentimental. Não é pelos Seus feitos que nós Te adoramos. Senhor, nós Te adoramos por quem o Senhor é. O Senhor é poderoso, majestoso, maravilhoso, grandioso. O Senhor é Deus onipresente. O Senhor está presente em nosso meio, o Senhor da glória. E eu creio que a nossa oração, nesta grande corrente de oração por milagre, ela não está sendo ignorada, mas eu creio que o Senhor está atendendo cada vida, cada petição, e é porque creio que eu oro neste momento e peço ao Senhor, vai de encontro, Senhor, ao tema que essa mulher está apresentando agora, vai de encontro ao tema do milagre que esse homem está apresentando agora ao Senhor, ainda que o mesmo não relate em palavras, ainda que a mesma não relate em palavras, talvez pessoas que estão com a foto em suas mãos apresentando ao Senhor nesta corrente de oração por milagre a vida desta pessoa que está na foto, talvez eu esteja orando com pessoas que estão com carteira de trabalho em suas mãos, a pedir a Ti, Deus da
glória, que abra uma porta de emprego para este ou esta, ou para um dos seus. Talvez eu esteja orando com pessoas, Pai amado, que está aqui unindo a fé dele ou dela com a nossa, tomando atitude ou gesto para atrair o seu milagre, mas independente da maneira, porque a história vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, antes de sair da sua casa, ela queria um milagre da cura, ela queria aquele milagre, ela precisava viver aquele milagre. Então a atitude que ela tomou era tocar na hora do mestre. Ela tomou uma atitude que ninguém naquela época pensou em fazer, em usar a fé daquela maneira. Ela dizia: se eu tiver a oportunidade de pelo menos tocar na hora do mestre, eu serei curada da minha enfermidade. Independente da maneira em que esse adorador que aqui se encontra esteja exercitando a fé dele, independente da maneira em que esta mulher, Senhor da glória, esteja exercitando a fé dela, Senhor da glória, entra com providência, Pai. Alcança a petição desta mulher, alcança, Deus da glória, a petição deste homem, alcança o clamor desta mulher, o clamor deste homem. Entra com grande poder e glória, socorrendo vidas, socorrendo a história, assim como Davi dizia em Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, Deus criador dos céus e da terra. Entra com o socorro que essa mulher precisa na vida dela, entra com o socorro que este homem precisa, Pai, ser socorrido pelo Senhor na vida, na história dele. Senhor da glória, a Bíblia vai dizer que diante dos profetas de Baal, diante do povo de Israel, diante de Acabe e Jezabel, o Senhor respondeu ao profeta Elias, e o mesmo desde essa época passara a ser conhecido como profeta de fogo. Eu creio que essa mulher vai ser conhecida pelo testemunho que ela vai dar. Eu creio que esse homem será conhecido pelo testemunho que ele vai testificar dos feitos do Senhor na vida dele. Alabraia Shuri Andarábia, dos feitos do Senhor nas vidas desta mulher, Senhor da glória. Aramante que andorebe a Shúria, ei, cantos de que andaraio, alamante que andarábia chegia, e de calamande raia candarábia. Eu creio, Senhor da glória, que essa pessoa vai ser conhecida nesse bairro aí onde reside, por esse grande milagre que o Senhor vai fazer na vida desta pessoa. Muitos vão falar o nome desta mulher, muitos vão falar o nome deste homem, porque quando o Senhor concretizar esta obra que está começando agora, de calabande calachúria, o milagre dessa pessoa vai virar notícia, vai. O milagre desta pessoa vai virar notícia de que andarábias. No livro de Josué, a Bíblia vai dizer que Josué, Caleb e o povo de Israel chegaram na terra prometida, chamada Jericó. Havia uma muralha indestrutível. Havia uma muralha que ninguém ali jamais conseguiu derrubar ou destruir antes para entrar em Jericó. Mas naquele momento, imediatamente, Josué, Caleb e o povo de Israel consultam ao Deus da glória, e o Senhor orienta eles que rodeassem aquela muralha adorando. A Bíblia vai dizer que enquanto Josué, Caleb e o povo de Israel adoravam ao rodear aquelas muralhas, o Deus a qual nós estamos adorando jogava por terra as muralhas, derrubava todas as barreiras. Enquanto eles adoravam, o Senhor ia fazendo um mover sobrenatural. O Senhor ia tornando possível o que era impossível. Tem pessoas aqui olhando para a situação que está vivendo e dizendo: é impossível essa situação mudar. Tem pessoas aqui olhando para a sua história sentimental e dizendo: é impossível haver uma mudança nessa situação. Tem pessoas aqui olhando para a sua história financeira e dizendo: é impossível acontecer uma mudança na minha história financeira. Tem pessoas que aqui se encontram olhando para a sua história, talvez, Senhor da glória, familiar, e dizendo: é impossível esta pessoa ser mudada. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, obrigado, irmã Maristela, verso de número 37, está escrito que para Deus nada é impossível. Para o homem pode ser difícil, para o homem pode até ser impossível, mas em Lucas 1,37 vai dizer que para Deus não há nada que seja impossível. Eu creio que para o Senhor não é impossível, Senhor da glória, essa pessoa que está aqui viver o milagre que o Senhor tem para ela. Para o Senhor não é impossível essa pessoa que aqui se encontra viver o milagre que o Senhor tem para com ele, Senhor da glória. Por isso eu peço ao Senhor: toca na vida desta mulher com toque de milagre. Toca na vida, na história deste homem com toque de milagre. O milagre que ele precisa viver no Senhor.
o milagre que ele precisa ser alcançado por parte do Senhor na vida, na história dele. Alamante, calai de candarábias. Em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode alcançar esta vida com milagre. Só o Senhor pode alcançar essa pessoa com milagre, Pai. Nós estamos aqui provocando o nosso milagre na adoração, mas nós sabemos que ainda que nós adoramos, quem opera o milagre é o Senhor. É o Senhor quem pode impactar a história desta mulher com milagre. É o Senhor quem pode alcançar e impactar a história deste homem com milagre. O milagre que ele precisa ser alcançado pelo Senhor. O milagre que ela precisa ser alcançada pelo Senhor. Deus que ouviu os antigos e alcançou com milagre, porque a Bíblia vai dizer em Daniel, capítulo de número 10, que quando Daniel orava, Senhor da glória, estava acontecendo uma peleja a favor da história de Daniel. Senhor, enquanto Daniel orava, o Senhor enviou Miguel para pelejar, porque o príncipe da Pérsia não deixava o anjo Gabriel, mensageiro, chegar até o profeta Daniel. Então, enquanto Daniel orava, nós vemos dentro da Bíblia Sagrada uma peleja acontecendo. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 20:15 que enquanto o rei Josafá orava, o Senhor usou o profeta Jaziel e disse para ele: Josafá, credes tu nos profetas do Senhor da glória e prosperareis, credes tu no Senhor e sereis salvo, assim te diz o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos. Essa peleja, Josafá, não é sua, essa peleja é do Senhor. Ou seja, eu vejo no livro de Daniel 10 o Senhor pelejando quando Daniel orava. Eu vejo no livro de 2 Crônicas o Senhor tomando a peleja do rei Josafá, rei de Judá, enquanto o rei Josafá orava juntamente com a sua igreja. Eu creio que enquanto nós estamos orando aqui, o Senhor já está pelejando pela família desta mulher que aqui se encontra. O Senhor já está pelejando pela família deste homem que aqui se encontra. Eu creio que enquanto nós estamos orando, assim como o Senhor jogou por terra aquela barreira que estava diante de Josué, Caleb e o povo de Israel, todas as ordens espirituais malignas estão caindo por terra. Obra de bruxaria, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, toda maldição que se levantou contra a felicidade desta pessoa, Deus da glória, que está diante dessa transmissão, que está aqui participando desta corrente de oração por milagre, mas não consegue viver o milagre, alabande que ou rabande calachegue, porque tem uma barreira, porque há um levante do adversário, mas para a honra e para a glória do Senhor, eu creio que essa barreira já está caindo por terra agora. Esse levante do adversário, decou, decanto, rebe, andaraia. Deus vai pelejando por esta mulher que está aqui, unindo a fé dela com a nossa. Senhor, vai pelejando por este homem que está aqui, unindo a fé dele com a nossa. Eu não sei qual é a causa deste homem, eu não sei qual é a causa desta mulher, eu não sei em que área o adversário tem tocado e tem lutado contra a vida desta pessoa. Eu não sei de qual maneira o adversário está resistindo para impedir essa pessoa de cantar o hino da vitória, mas eu vou tornar a dizer, de Gênesis a Apocalipse nós encontramos os antigos adorando ao Senhor, Deus da glória, e o Senhor tomando a peleja dele, peleja pela vida sentimental desta mulher que aqui se encontra, peleja, Deus da glória, pela vida sentimental deste homem que está aqui, Senhor da glória. Eu não sei qual é o demônio desavisado, aluado, direcionar, sem noção, sem visão nenhuma, que está cirandando contra a vida sentimental desta mulher. Eu não sei qual é a entidade maligna, desorientada, que está cirandando contra a vida financeira desta pessoa. Eu não sei qual é a entidade maligna, sem noção, que está tocando na área familiar, ou na área financeira, ou na área sentimental. Ramante calachuri andarábia, mas eu já posso contemplar a presença sacrossanta do Senhor neste lugar. Deus que pelejou pelos antigos no momento da adoração, no momento da oração, peleja por esta mulher que está aqui, peleja por este homem que aqui se encontra, por este relacionamento, por essa família, por essa finança, por essa história. Vai tomando a peleja desta pessoa, Deus da glória. Eu te apresento vidas que estão unindo a fé dela, a fé dele com a nossa. Deus que abriu um caminho no meio do mar para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Do Rabai de Calachuri Andarábia. Deus que derribou as barreiras que tentaram impedir a vitória de Josué, Caleb e o povo de Israel. Deus que enviou Miguel para pelejar pela história de Daniel. Vai tomando causa neste momento.
Santo, vidas que estão nesta grande corrente de oração por milagre, vidas que eu creio, assim como Ezequiel no vale de ossos secos, estendeu as mãos e determinou e aconteceu, vidas que eu creio que há de acontecer, que vai voltar aqui e dará o testemunho do feito do Senhor, o feito do Senhor em forma de milagre na vida desta mulher, o feito do Senhor em forma de milagre na vida, na história deste homem. Ramande que o Rabaiacandarábia, Deus que ouviu os antigos que adorarão ao Senhor. Eu creio, Pai, eu creio, Senhor da glória, que essa pessoa não está aqui apenas por estar, essa pessoa não parou aqui apenas por parar. Eu creio porque, Senhor da glória, eu tenho certeza que o val de Jaboque na história de Jacó não foi um acaso. Jacó não estava perambulando quando ali inconscientemente, perdido, parou num lugar chamado val de Jaboque e lá já estava o anjo. Não. Eu creio que o Senhor preparou o cenário, eu creio que o Senhor preparou o local e já enviou o anjo para mudar a história de Jacó. Eu creio, Senhor da glória, que o cenário já está preparado e o Senhor já está tocando agora na história desta mulher com um toque de milagre. O Senhor já está tocando agora na história deste homem com um toque de milagre. Decalai, decandarábia, ramandecalachuri andarábia. Em o nome do Senhor dos Exércitos, situações serão mudadas. Em o nome do Senhor dos Exércitos, situações serão modificadas para a glória do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Para blante calaiachúria, harai decaia candurébias, oriente calaiachúrias, o decalai de cantarábia chegas. Harai de que oramante calaiachúrias, e de cantos rede andarábias. Davi dizia assim: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conhece, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar. Muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, Senhor, mas tu já conheces as minhas petições bem antes que eu as converto em palavras. Vai sondando a mente desta mulher agora, eu te peço, Espírito Santo. Vai sondando a mente deste homem agora e contemplando a petição que o mesmo apresenta ao Senhor agora. O milagre que este e esta apresenta ao Senhor. Alablaiachúria candarábias, e de cantos rede andaraios. Aramante que oura vai de calachúria andaraios. Arablante calachúria. Vidas que estão aqui nesta grande corrente de oração por milagres, vidas que creem que podem ser alcançados pelo Senhor em forma de milagres, Senhor da glória. Independente de qual seja o milagre que Ele está apresentando ao Senhor agora, independente de qual seja o milagre que esta está apresentando ao Senhor agora, Deus, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na área sentimental, porque não podemos subestimar de maneira nenhuma a inteligência do adversário. O adversário, ele sabe que quando ele toca em área sentimental, ele não apenas abala e destrói uma vida, mas ele destrói toda uma família. Quantas famílias são destruídas por causa do relacionamento destruído? Quantos casais, quantas histórias são totalmente destruídas? O adversário é inteligente. Quando ele toca na área sentimental, ele não abala uma vida, mas toda uma família. Efésios capítulo de número 6, verso de número 13, está escrito: porque não temos que lutar nem contra o sangue, nem contra a carne, mas é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais malignas. Em Efésios diz que nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário. Efésios 6,10 diz que ele é inteligente, ele é astuto. Paramande calai de candurébias. Ele é inteligente. A Bíblia vai dizer que o adversário ele tem 3 intuitos, ele tem 3 objetivos em nossa história. A Bíblia diz que o adversário ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos destruídos, Senhor da glória! Quantos relacionamentos à beira de uma ruína, à beira de um término, lares que deveriam ser um ninho do amor, lares de Candarábia, que tem mais se tornado uma arena de guerra, ofensa. As palavras bonitas estão escassez dentro desse relacionamento.
Os galanteios que aconteciam no início já não existem mais. Talvez esta mulher ou este homem indagam a dizer: esta não foi a mulher que eu me apaixonei, como mudou. Este não foi o homem que eu me apaixonei, como ele tem mudado. E nós sabemos que quem está por trás desta mudança é o adversário, pois a Bíblia vai dizer que o adversário ele tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. E ele tem destruído muitos relacionamentos. E é por isso, Deus da glória, que eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor, pelo milagre na vida sentimental desta mulher que está aqui presente, pelo milagre na vida sentimental deste homem que encontra-se presente, Senhor da glória, neste lugar, Senhor amado. Toca com um toque de, Senhor amado, restauração do que se perdeu na vida sentimental. Talvez o que se perdeu foi o diálogo neste relacionamento. Talvez o que tem se perdido no relacionamento desta pessoa foi o respeito, foi talvez a concordância, Senhor da glória, ou até o amor que está se esfriando, porque Paulo, apóstolo de Cristo, ele dizia que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Eu não sei o que se perdeu, Senhor da glória, mas Tu és Deus que pode reacender o amor, Senhor amado, porque o Senhor é o próprio amor. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor é Deus de amor e de união. O Senhor não está nessa separação, o Senhor não está nessa desunião que tem acontecido. Por isso eu te apresento, Deus da glória, a vida sentimental desta pessoa. Quantas e quantas das vezes, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos a ler: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, pastor, meu esposo me abandonou. Quantas e quantas das vezes, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos a ler pedido de oração como: pastor, a minha esposa me abandonou. Senhor da glória, nós relatamos e postamos na FOIU, Senhor, os relatos de restituição sentimental, relacionamentos que o Senhor restituiu desde 2022 até os dias atuais. E a Bíblia não fala, Senhor, que o Senhor começa uma excelente obra e as deixa pela metade, mas a palavra do Senhor vai falar sobre os seus feitos assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta excelente obra. Entre os milagres, o Senhor já restituiu o relacionamento, e eu creio que o Senhor não vai parar esta obra pela metade. Por isso eu te apresento vidas que aqui se encontram, e se porventura diante, Senhor da glória, dessa transmissão tenha vida adoradora, que o milagre que esse precisa viver no Senhor, o milagre que essa precisa viver no Senhor, seja na vida sentimental desta mulher, seja na história sentimental deste homem, vai tocando agora nesse relacionamento, Senhor da glória, vai tocando agora nesta vida sentimental, Senhor amado. E onde houver um demônio desavisado cirandando, oferecido por causa de obra de bruxaria, feitiçaria, porque talvez alguém se levantou, porque não está satisfeito, porque não está satisfeita com a vida sentimental desta mulher, porque não está satisfeito, porque não está satisfeita com a vida sentimental deste homem, e aí fez esta obra maligna. Onde houver um espírito maligno tentando separar, vai queimando ele agora diante da tua presença, vai queimando ele agora diante da tua glória. Deus amado, vai brindando a vida sentimental desta pessoa que está agora diante dessa transmissão, unindo a fé dela com a nossa, unindo a fé dele com a nossa. Espírito Santo do Deus da glória que está presente neste lugar, vai brindando a vida sentimental desta pessoa. Alamande kalashuri andarábia, uramande que o rabaiacandaraia, vai brindando, Espírito Santo do Deus da glória, vai brindando agora, vai livrando agora de todo mal, vai queimando todo mal que está tentando tocar na vida sentimental desta pessoa, em o nome do Senhor. Esse espírito maligno desavisado que está trazendo separação, desunião, queima ele agora. Harabrai de candurebi andaraio, uriande calai de candurebia, rebiai de calashuri andaraia, urabando, rabai de canto, rebianta, rabande caia candarabia. Vai queimando agora, Senhor, vai brindando agora a vida sentimental desta pessoa. Rai de com, rabande calashuri andarabia, uriande calashuri andaraia. Olha aí, Senhor, o Senhor trouxe essa vida aqui para cuidar da história dela, para cuidar da história dele. Toca agora, Espírito Santo do Deus da glória, eu vos peço humilde e gentilmente, toca agora e alabracandaramandaiacandarábia, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. E se porventura diante dessa transmissão nós deparamos com um relacionamento já destruído, Deus vai tocando com toque de restituição na vida sentimental desta mulher.
Vai tocando, Senhor amado, com toque de restituição na história sentimental deste homem que une a fé dele com a nossa, que une a fé dela com a nossa. Eu vejo Jó orando em Jó 42. E quando eu leio Jó 42, eu vejo Jó orando. E eu via, enquanto Jó orava na Bíblia Sagrada, o Senhor restaurando as percas na vida de Jó. Nós estamos aqui também orando como Jó estava quando aconteceu restituição na história de Jó. Estamos como Jó, Senhor, orando. Mas talvez a restituição que esta pessoa precisa será alcançada pelo Senhor na história dela, será alcançada pelo Senhor na história dele. Seja uma restituição sentimental, relacionamentos destruídos, relacionamentos em ruína, assim como o Senhor restituiu as percas na história de Jó. Eu peço ao Senhor, toca com toque de restituição, restauração na vida sentimental desta mulher, na vida sentimental deste homem, Pai, para que voltamos a nos regozijar e postar na FOIU a restituição sentimental, os relacionamentos restaurados pelo Senhor, porque a honra e a glória sempre será do Senhor. Aqui nós não cometemos a tolice de algum ministério que muitas das vezes afirmam que naquele ministério o milagre acontece, naquela igreja o milagre acontece. Aqui nós não colocamos a tolice, Senhor amado, porque nós sabemos que a honra e a glória é do Senhor. Todas as restaurações que aconteceu, todas as restituições que aconteceram, sempre foi e será o Senhor. Sempre foi e será o Senhor. Assim como o Senhor restituiu todas as percas na história de Jó, assim como o Senhor restituiu todas as percas, Pai, vai restituindo a vida sentimental desta mulher, eu te peço. Vai restituindo, vai restaurando a história sentimental deste homem, Senhor da glória. Senhor da glória, quantas pessoas estão com a sua terra sentimental arrasada, quantas pessoas estão com a sua terra sentimental destruída. E quando eu indago a falar sobre terra sentimental, refiro-me à vida sentimental desta mulher, refiro-me à vida sentimental deste homem, refiro-me ao coração desta pessoa que se preparou para viver uma vida abençoada, sentimental, e tem passado por momentos difíceis. Terras arrasadas, Senhor da glória, terras sentimentais arrasadas, amargando a dor da solidão, amargando a dor do abandono, Senhor da glória, a dor talvez até da traição, Senhor, pessoas que já estão desacreditando no amor, porque a sua terra sentimental está destruída, está arrasada. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, Salomão orou e houve resposta, e eu creio que esta oração o Senhor vai responder pela sua misericórdia. 2 Crônicas 7:1 diz: e acabando, pois, Salomão de orar, a glória do Senhor encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não conseguiram ficar aos seus pés. Mas no verso 14 é o que me chama mais atenção ainda, que o próprio Deus da glória responde e fala com a sua igreja, dizendo assim, 2 Crônicas capítulo de número 7, verso de número 14: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, nós somos o povo que ora, nós somos o povo que chama pelo seu nome, e a terra que nós apresentamos que está ferida e precisa ser sarada pelo Senhor, como o Senhor apresentou na sua palavra em 2 Crônicas 7:14, eu te apresento agora a terra que está ferida, Senhor da glória, e a terra que está ferida é a terra sentimental desta mulher, a terra que está ferida, Deus da glória, é a terra sentimental deste homem. Deus toca na terra sentimental com um toque de restauração, reaviva a vida sentimental desta mulher, reaviva, restaura a vida sentimental deste homem, alcança vidas com alcance de milagre. Oriande kalai de candurebi andarábia, aramande que andaraio que mandaia candarábias. Em o nome do Senhor Jesus, restaura esta vida sentimental, reaviva essa história sentimental, toca com toque de milagre, Senhor, em o nome do Senhor dos Exércitos. Restitui, Senhor amado, sara a terra sentimental desta mulher. Deus da glória, sara a terra sentimental deste homem, sara as feridas que esse relacionamento trouxe, ou talvez o término deste relacionamento tem trazido, Senhor da glória. Restaura a vida sentimental desta pessoa que está aqui, Deus da glória, unindo a fé dela ou dele com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Arabraia Shuriandarábia, nesta grande corrente de clamor por milagre, Deus restaura. Oh, Rablaia Candurebi Andaraia.
Em o nome do Senhor Jesus. Teu rabande calai de candurébia. Nós temos levado o pedido de oração no monte. Nós temos queimado os pedidos de oração nesta grande campanha de oração por milagres. E eu creio que vidas que aqui se encontram, Pai, darão testemunho, entre eles do milagre na vida sentimental, para a honra e para a glória do seu nome. Deus, Criador dos céus e da terra, quer entregar também em suas mãos a área da saúde, talvez desta mulher que aqui se encontra. Quero entregar também nas suas mãos, Senhor da glória, e pedir o favor do Senhor, porque o significado da palavra bênção é favor e merecido. A área, Senhor, da saúde deste homem que aqui se encontra. Quantas pessoas estão nesta corrente de oração por milagre, mas está debilitado, está debilitada, Senhor da glória, e o Senhor sabe, porque o Espírito Santo do Deus da glória tem sondado cada mente, cada coração, assim como Davi indagava a dizer: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conheces, sabes do meu sentar, o levantar. As palavras nem chegam à minha boca, mas tu já sabe, Deus da glória, qual será a minha petição. Então tu sabes, Senhor, o Senhor sabe deste ou desta que está aqui, mas está enfermo, está aqui, mas está enferma. Toca nela com toque de milagre, toca nele com toque de cura, Senhor da glória. Se porventura diante dessa transmissão tenha pessoas aqui debilitado, debilitada, enferma, toca com toque de cura. Aramante, Kalashuri, Andarábia, restaura a saúde desta mulher. Restaura, Senhor da glória, a saúde deste homem. Remande que andarábia, Uriande calai de canto rebi andaraios, Arablai de canto rebi axúria, cantos de que andorebia. Remande que o rabaia, canto rebi andaraias. Me lembro, Senhor, da glória, da profecia do profeta messiânico, este de nome Isaías. O profeta Isaías foi conhecido como profeta messiânico, porque foi aquele que profetizara a chegada do Messias. E entre as profecias maravilhosas, que o profeta Isaías, um dos profetas maiores, há uma que muito me chama a atenção, quando ele teve a ilustração, ou quando ele teve a visão do Senhor Jesus, naquela cruz do Calvário. Então Isaías dizia: ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário todas as dores. O Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Portanto, Deus da glória, se aqui tem pessoas, Senhor da glória, enferma, toca neste com toque de cura. Toca nesta com toque de cura, Pai. Vai queimando toda a enfermidade agora, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou todas as dores na cruz do Calvário. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou todas as feridas na cruz do Calvário. Deus, essa enfermidade tem que sair desta mulher. Essa enfermidade tem que sair deste homem, porque o Senhor Jesus já levou. Ele já levou na cruz do Calvário todas as dores. Ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Alamande, Kalayashuri, Andarábia. Ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Em nome do Senhor Jesus. De Kalai, de canto, rebiandaraios. Akalai, de Kalashuri, Akandarábia. Ele já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. Ele já levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Toca, Espírito Santo do Deus da glória, que está presente neste lugar, da ponta do cabelo à planta dos pés desta pessoa que está enfermo, da ponta do cabelo à planta dos pés sobre esta pessoa que está enferma. Toca com toque de cura. Começa a queimar toda a enfermidade agora. Começa a jogar por terra toda a enfermidade agora. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Espírito Santo do Senhor, vai tocando com toque de cura, vai lhe restaurando agora a saúde. Tem pessoas que eu creio que o Deus da glória trouxe aqui para restaurar a saúde deste. Tem pessoas que eu creio que o Deus da glória trouxe aqui para restaurar a saúde desta, para jogar por terra toda a enfermidade. Deus, onde tiver esta dor, vai queimando agora. Onde tiver essa enfermidade, vai queimando agora.
Aonde estiver doendo, vai tocando agora, Espírito Santo. Onde estiver doendo, vai tocando agora, Espírito Santo do Deus da glória. Onde estiver doendo, vai tocando agora nessa dor. Vai tocando agora nesta dor. Vai queimando agora, vai jogando por terra essa dor. Dor de cabeça vai saindo agora desta pessoa. Dor na mente vai saindo agora. Dor nos braços vai caindo por terra agora. Dor nas pernas vai caindo por terra agora. O Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário. Toda a nossa enfermidade vai saindo agora das pernas dessa pessoa, enfermidade vai saindo agora dos braços dessa pessoa, enfermidade. O Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou a sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. O Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou. Ele já levou na cruz do Calvário, segundo o profeta Isaías, todas as nossas enfermidades. Em o nome do Senhor, saia do corpo desta pessoa a enfermidade agora. Nódulo vai desaparecendo agora. O Senhor Jesus já levou. Sai agora, nódulo desaparece agora. Nódulo desaparece agora. O Senhor Jesus já levou. Toda a enfermidade desaparece do corpo desta pessoa agora. Olha aí esse cisto agora. Espírito Santo do Senhor, limpa agora. Limpa agora esse cisto de dentro desta pessoa. O profeta Isaías, ele disse que o Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Em o nome do Senhor, vai te levando agora do corpo dessa pessoa esse cisto, vai levando agora do corpo dessa pessoa esse nódulo. Espírito Santo do Deus da glória, Espírito Santo do Deus da glória, essa pessoa crê na cura dela, essa pessoa crê na cura dele. O Senhor Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Se esse homem crê, na cura não falta mais nada, toca nele agora. Eu te peço, Espírito Santo, porque o Senhor Jesus diz que tudo é possível para aquele que crê. Se esse homem crê na cura dele, toca agora com toque de cura sobre essas dores, em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Se essa mulher crê na cura dela, Deus da glória, não falta mais nada para ela ser curada. Toca nela agora com toque de cura. Ramande calabande calachuri andarábia. Espírito Santo do Senhor, entra nesta pessoa. Olha aí essa infecção, olha essa infecção, queima ela agora. Queima essa infecção do corpo desta pessoa agora. Labando rabande calachuri andarábia. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, queima essa infecção agora, para a glória do Senhor. Essa pessoa até vai fazer o exame, mas não vai constar nada, porque o Deus da cura está presente na pessoa do Espírito Santo. Por isso eu vos peço, Espírito Santo do Deus da glória, que está presente neste lugar, vai queimando agora, vai queimando esse nódulo agora, vai queimando esse cisto agora, vai queimando. Em o nome do Senhor, lembro-me das palavras, Senhor da glória, do seu Filho amado Jesus, quando ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Se esse homem crê na cura dele, se essa mulher crê na cura dela, segundo a sua palavra diz, Senhor, que tudo é possível para aquele ou para aquela que crê. Não falta mais nada. Toca com toque de cura, Espírito Santo. Rabai, canta, raia, candaraia, candarábia. Toca com toque de cura, Espírito Santo do Deus da glória, sobre essa enfermidade, sobre essas dores, sobre essa inflamação, sobre essa infecção. Ramante, que o rabaia, cando, rebiandaraia. Eu te apresento este câncer, Espírito Santo do Deus da glória. Nós tivemos 2 relatos de cura de câncer. Nós tivemos 2 agradecimentos de relatos que o Senhor alcançou. Vidas que foram curadas do câncer através da fé. Através do exercício da fé. Deus, se tem pessoas aqui com câncer, limpa do corpo desta pessoa esse câncer. Te peço, Espírito Santo do Deus da glória. Senhor, já tivemos relatos e nós já postamos. Exércitos! Ebiai de canto, rebi a xúria. Oriente que honra blande, calachuri andarábia. Toca com toque de cura. Toca com toque de cura, Espírito Santo do Senhor. Arablai de canto, rebi a xúria andaraios. E de candaraia, candarai, de candarabia xúria. Em o nome do Senhor, toca com toque de cura, Senhor da glória, e restaura a saúde desta pessoa.
Talvez eu esteja orando por pessoas que estão, Senhor amado, com problemas na pressão desregulada. Espírito Santo do Senhor, começa agora a tocar na pressão desta pessoa. Também te peço, Espírito Santo do Deus da glória. Se tem pessoas aqui com problemas de pressão, estabiliza agora esta pressão, te peço, em nome daquele que já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores. Espírito Santo do Deus da glória, toca nesta pressão, estabiliza esta pressão desta pessoa. Toca, Espírito Santo do Deus da glória, com um toque de milagre, em nome do Senhor. Reverte essa pessoa que tem tomado remédio de pressão cotidianamente, sempre tem tomado remédio para controlar a pressão. Arablai, decalai, decando, rebe, achuri, andarai. Foi o Senhor Jesus que disse que tudo é possível para aquele que crê. Se essa pessoa crê que não vai precisar mais tomar remédio de pressão, agora é com o Senhor, Espírito Santo, para que se cumpra a palavra do Senhor Jesus, quando mesmo dizia que tudo é possível para aquele que crê. Eu peço humilde e gentilmente ao Espírito Santo do Deus da glória, que venha tocar na pressão desta pessoa com toque de cura. Estabilize essa pressão para que não venha mais se descontrolar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão aqui representando dos seus. Uma mãe que precisa da cura para o seu filho, um pai que precisa de uma cura, talvez para seu filho ou filha. Talvez até já casado, casada que mora distante. Talvez eu esteja orando com junto com uma esposa, está aqui representando o seu casamento, o seu lar, e precisa que o Deus da glória restaure a saúde do seu esposo. Talvez eu esteja orando com um filho ou filha que precisa que o Deus da glória toque com toque de cura para o seu pai. Veio aqui buscar uma cura para o seu pai ou sua mãe. Está chegando o dia das mães, e talvez essa pessoa até indaga assim, dizendo: Deus, o presente que eu gostaria de dar para minha mãe é a cura. O presente que eu queria dar para minha mãe, Senhor da glória, um presente que nem nada compra, é a restauração da saúde da minha mãezinha. Alablai Ashúria, Uriande Kyo, Labande Kandorebe Ashúria. Deus, vidas que estão aqui representando os seus, representando aquele ou aquela que precisa que o Senhor venha tocar com toque de restauração da saúde. Talvez tenha pessoas até representando aquele ou aquela que está no leito do hospital. E eu me lembro, Deus da glória, das suas palavras em Salmo 91, quando a mesma vai dizer que o Deus da glória dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Segundo a sua palavra, o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. O Senhor pode enviar um anjo com a toque de cura, Pai. O Senhor pode enviar um anjo com a cura, Senhor da glória, e tocar e restaurar a saúde desta pessoa. Toca com toque de cura sobre a enfermidade que incomoda esta pessoa. Toca com toque de cura, talvez essa pessoa que está até no leito do hospital. Restaura a saúde do mesmo, Senhor da glória. Restaura a saúde da mesma, Senhor da glória. Amande Kalai Ashúria, Edecantos Rede Andarábia. Em nome do Senhor Jesus, restaura a saúde desta pessoa. Talvez esteja até no leito do hospital, até numa UTI, mas essa pessoa está aqui preocupada. Deus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o telefone vai tocar e a notícia boa vai chegar, porque eu creio que o Senhor já está enviando o anjo para curar. Eu creio que o Senhor já está enviando o anjo para tocar com toque de cura. Eu creio na restauração da saúde desta pessoa. Está unindo a fé dela com a nossa, para a honra e para a glória do Senhor. Por isso eu entrego em tuas mãos, Senhor. É para a honra e para a glória do seu nome. Quem falou essas palavras foi o seu filho amado Jesus. Que a cura era para a sua glória. Que o Senhor até permite a enfermidade, porque o Senhor manifestará a sua glória curando enfermo e enferma. Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 1. Discípulos, ao avistar um homem enfermo, interrogando ao Senhor Jesus, pergunta a ele: Mestre, quem pecou, mestre, para esse homem estar enfermo desta maneira? Porventura foi ele quem pecou e por isso ele está enfermo? Ou foram os seus pais quem pecaram e este homem está enfermo por causa disso? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou,
nem os pais pecaram para esse homem estar enfermo, mas essa enfermidade aconteceu para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu, segundo o seu Filho amado Jesus. Há enfermidades permissivas para que vidas venham conhecer a sua glória através da cura, e eu creio que na história desta mulher que está enferma, eu creio, Deus amado, que na história desse homem que está enfermo não há de ser diferente. Vidas conhecerão a sua glória, porque a sua glória já se faz presente neste lugar. Então a enfermidade começa a sair do corpo desta pessoa agora. A enfermidade começa a bater em retirada agora, porque já podemos contemplar a presença sacrossanta do Deus da glória. Já podemos sentir a glória do Senhor neste lugar. A enfermidade vai saindo agora. Aramande, Uriande, Kalai, de Candorebia, Orablai, de Kalashuri, Andarábia. Arablai, Shuri, Andarábia, em nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, eu determino a restauração desta saúde, para a glória do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Talvez tenha pessoas aqui que precisam de um milagre na sua área financeira. Talvez eu oro com pessoas que estão endividado, endividada, e indaga aos seus próximos a dizer assim: se eu pago as minhas contas, o dinheiro não dá para fazer minhas compras. E aí eu fico sem compras em casa. E se eu faço as compras, não tem como eu pagar as contas, porque o dinheiro é limitado. Pessoas que estão aqui, Senhor amado, endividado, endividada. Pessoas que talvez estejam aqui desempregado, desempregada, Senhor da glória, com medo de vir a mendigar um pão. E eu me lembro das palavras do teu servo Davi, quando mesmo em poucas palavras relatava toda a trajetória de vida na sua presença. E Davi, ele dizia assim: eu fui jovem, hoje eu sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Mas olha o quadro financeiro desta pessoa, como está, Deus da glória. Olha aí os projetos que estão parados, porque esta não tem condição financeira de dar prosseguimento a esse projeto. Deus toca na vida financeira desta mulher que está aqui com toque de milagre. Toca na vida financeira deste homem que está aqui com toque de milagre. Pessoas que estão endividados, endividadas, talvez desempregado, desempregada, Senhor, com medo, temerosos, com medo de vir a mendigar um pão. Davi disse que o Senhor jamais desamparou o justo e jamais deixou os mesmos vir a mendigar um pão. Mas tem pessoas com quadros difíceis financeiros. Toca, Pai, com um toque de milagre na vida financeira desta mulher, deste homem. Senhor, pessoas que estão, Senhor da glória, com sonho de ter a casa própria, mas não tem recursos financeiros para adquirir a sua casa própria, e talvez está pagando aluguel, e todo mês que vai vencer é aquela preocupação: como eu vou fazer para conseguir esse dinheiro para pagar o aluguel? Ramande Calabaia Candarábia. Talvez uma mulher na sua casa que tem o sonho de comprar maquinários novos, porque seus maquinários estão pifados, talvez os móveis que estão se deteriorando, e ela tem o sonho de mudar os móveis da sua casa, mas esta mulher não tem recursos financeiros. Talvez eu oro por homem, Senhor da glória, ou mulher que tem o sonho de administrar sua empresa, mas não tem condição de investir nos maquinários para a sua empresa. Talvez eu oro por pessoas que têm o sonho de fazer a faculdade, ou pagar a faculdade para um dos seus, ou um curso profissionalizante, mas não tem condição financeira. Mas o Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor pode mudar esse quadro financeiro desta pessoa. Vidas que talvez estão sendo humilhadas por causa dos recursos financeiros limitados, porque infelizmente o homem, e quando eu indago a dizer sobre o homem, estou falando homem ou mulher, nos olha pelo que nós temos e não por quem nós somos. Nós valemos o que temos. Tem um ditado muito popular aqui no Rio de Janeiro que diz assim: o homem, ele vale o que ele tem. Infelizmente as pessoas só nos valorizam pelo que nós temos e não por quem nós somos. Por isso eu peço um milagre ao Senhor na vida financeira desta pessoa. Pessoas que estão endividadas, surpreenda, para que a pessoa venha conseguir quitar as suas dívidas, Senhor da glória. Talvez eu oro por pessoas que estão desempregadas, e já deixou o currículo em várias empresas, mas nenhum empresário ou empresária requisitou os serviços desta mulher ou deste homem. Senhor da glória, já deixou o currículo, mas não foi chamado, não foi chamada para trabalhar naquela empresa que gostaria de trabalhar. Deus, eu me lembro do seu servo Davi, quando Davi, ele toma posse do trono, ele pergunta aos seus serviçais: porventura não há da linhagem de Saul alguém com quem eu possa agir de benevolência? Então seus serviçais respondem:
onde há assim em Lodebar um jovem chamado Mefibosete, este filho de Jonathan. Então Davi fala aos seus serviçais: tragam este até mim, para que eu possa agir de benevolência. O Deus que tocou no coração de Davi para abençoar Mefibosete, e o quadro financeiro do mesmo vir a mudar. O Senhor pode tocar em corações, Senhor amado, e essa pessoa alcançar a exaltação financeira. Deus muda esse quadro financeiro. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão sendo humilhadas porque o recurso financeiro é limitado. Mas tu és o dono do ouro e da prata. Portanto, Deus da glória, dentro do contexto da oração por milagre, eu acrescento um pedido ao Senhor. Deus, eu te faço esse pedido. Se porventura diante dessa transmissão tem vidas que precisam da exaltação financeira, exalta financeiramente. Se diante desta corrente de oração por milagre tem vidas que está desempregado, desempregada, Apocalipse capítulo número 3, verso 7, o Senhor se apresenta como um Deus que abre porta aonde não tem porta. Também sabemos que o Senhor fecha a porta, Senhor da glória. Abre esta porta, Senhor amado. Senhor, e concede esse milagre, Senhor amado, de emprego para quem está desempregado, desempregada, em o nome do Senhor dos Exércitos, em o nome do Senhor. Tem pessoas que têm sonho de comprar coisas que não conseguem, porque não tem condição financeira. Tem pessoas que têm sonho de investir em algo, mas não tem recursos financeiros. O Deus que levantou, o Deus que criou do nada uma função no ministério para exaltar José. Até então não existia a função de governador. O Senhor levantou do nada, colocou no coração de Faraó essa função só para exaltar José. Ainda que no Egito José foi exaltado, foi levantado como governador, o Senhor vai dar recursos, o Senhor vai enviar meios do nada, e essa pessoa vai receber essa exaltação na área financeira, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus. A exaltação